o santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem... Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, vai fazer. E nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Marcos Roberto, que acordou meio febril, mas nós sabemos que o Senhor tem poder de restaurá-lo, guardá-lo de todo mal. Ajuda o Senhor Deus a dar esta aula, que o Senhor esteja falando através dos seus lábios e que nós possamos, Senhor Deus, entender a tua palavra. Esteja falando aos nossos corações também, para que nós possamos, a cada dia, ter uma vida que agrade ao Senhor, e cada dia nós possamos melhorar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Oramos te agradecendo e pedimos por aqueles que não puderam estar conosco, mas abençoa da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Bem. Hoje eu estou escalado para pregar em Oriente. A gente fez uma troca, o Naldo e eu. Só que eu já deixei ele sob aviso, né? Se a situação continuar assim, eu não vou para lá não, viu? Uhum. É para a proteção deles, né? Sim. Bom, esse texto é um texto muito, muito interessante. O apóstolo Paulo ele dá sequência aos chamados gemidos. Ele começa falando sobre os gemidos da criação, os gemidos dos salvos, e aí ele vai concluir falando sobre os gemidos do Espírito Santo. Tá? Na aula anterior, a gente viu sobre os gemidos da criação, no sentido de que a natureza também espera ansiosamente a redenção plena dos que foram salvos. É interessante que nós fomos salvos da condenação do pecado. Tá? O pecado não tem mais poder de condenação sobre nós. Só que dia após dia, no momento em que nós nos colocarmos diante de Deus, nós vamos sendo salvos da operação ou do poder do pecado sobre as nossas vidas. E que a Bíblia vai chamar isso de santificação. Então, mesmo como salvos, a gente ainda passa por muitas situações difíceis, muitas tribulações. E Paulo, pela inspiração do Espírito Santo nesse texto, ele mostra claramente essa questão. É uma utopia achar que o cristão não vai sofrer. É totalmente contraditório com a palavra de Deus. Ao contrário, nós vamos gemer muitas vezes, de muita aflição. De muita aflição. Eu preguei na semana passada sobre Pedro, e aquela carta foi escrita para as pessoas que viviam na dispersão, que por conta das perseguições de diversos imperadores terríveis, Nero, Diocleciano, Vespasiano, entre outros, para não morrer, elas tiveram que fugir. Então, o sofrimento, ele está atomizado. Significa o quê? Ele faz parte da condição de tudo, de toda a criação, da natureza que não é capaz de respirar, dos animais, dos seres humanos. E o próprio Espírito Santo diz a palavra que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma característica do sofrimento é que o sofrimento ele é democrático. Todas as pessoas sofrem. Mas se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais condições sociais, então eu iria sofrer menos. Sobre alguns aspectos, talvez. Não teria privação de algumas coisas. Mas não significa que você não sofreria.
Se nós temos uma sensibilidade dada por Deus, enquanto cristãos, nós olhamos para o sofrimento dos outros e isso nos faz chorar. E isso nos faz sofrer. Tanto que a palavra é muito clara em nos orientar de sofrer com os que sofrem, de tomar essa carga dos irmãos e sofrer junto com ela. Tá? Isso não é masoquismo, nada disso. É um comportamento que se espera do cristão, daquele que é capaz de acolher o sofrimento do outro e seguir junto com o outro, nessa vereda dramática que é o mundo que a gente vive. Tá? Hoje nós vamos meditar sobre alguns versículos, 4, se não me engano, a partir do 23 até o 27. Esse texto diz o seguinte: e não só isso, eu já vou ler o 22, para contextualizar. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É um texto bem complexo. O apóstolo Paulo ele faz um jogo de palavras bem interessante aqui, mas é de uma riqueza fenomenal. É de uma riqueza impressionante. Eu vou compartilhar aqui. Então, ok. A partir do verso 23, então, o apóstolo Paulo termina de tratar sobre os gemidos da velha criação, da natureza. Desde a natureza animada, animais, né, como da natureza inanimada. Semana passada, a gente teve uma conversa bem interessante sobre a natureza, né? E essa degradação tão terrível que a gente tem do meio ambiente faz a natureza gemer, né? Tantas belezas naturais já foram embora por causa de uma atitude humana impensada. E aí a Márcia trouxe uma colaboração bem interessante acerca de um artigo que ela escreveu há anos atrás. E esse artigo ainda ele está, de alguma maneira, ajudando aquelas pessoas que trabalham, né, na preservação do ambiente, polícia ambiental, né, e por aí vai, né? Mostrando que também a natureza, ao passo que ela se degrada, né, que a gente degrada ela, mas ela também tem essa capacidade de se regenerar. Claro, se a gente der chance para a natureza. Então, não se trata de gemidos de angústia. Eu diria o seguinte, não se trata de gemidos apenas de angústia, porque também tem o gemido de angústia aqui, mas de uma santa expectativa da plenitude da salvação. É aquela ideia assim, eu estou passando por um sofrimento tão terrível, que eu digo, vem logo Jesus. Aquela expressão, Maranata, vem Senhor Jesus. E a gente clama dessa maneira quando estamos passando por algumas dificuldades que consideramos que não temos força para superar. Deus nos redimiu e nos salvou. Isso está muito claro na palavra. Tá? Existe um aspecto legal dessa redenção. Então, ele nos redimiu. A dívida foi paga. E por esse motivo, passamos a experimentar as primícias do Espírito.
As primícias do antigo Israel eram os primeiros frutos da colheita que eram consagrados a Deus. Interessante que aqui na palavra, nesse versículo, diz que nós somos os primeiros, nós temos os primeiros frutos do Espírito, né? Nós temos essa justificação. Nós já podemos, nesse mundo, experimentar o gozo, a alegria da eternidade já neste mundo. Né? Então, nesse caso, uma vez que o povo de Deus experimentou os primeiros frutos da salvação, agora geme em seu interior, no íntimo do seu coração, pela plenitude da salvação. Talvez você pergunte, mas pastor, a minha salvação ela ainda não é plena. Nós já desfrutamos da salvação de uma plenitude legal, no sentido de que nós não somos mais condenados pelos pecados, porque Jesus pagou o preço. Mas nós ainda somos metralhados com muitas possibilidades de pecar. E mesmo que nós não pequemos, o pecado do outro me afeta. Mesmo o pecado de pensamento, que a gente trabalhou um pouco na semana passada, ele afeta a família, afeta a comunidade, porque esse pecado que eu elaboro no pensamento, ele acaba em algum momento se materializando. Todo pecado ele começa no coração, em algum momento ele vai se materializar. E ele vai acabar encontrando alvos, pessoas queridas, né? Então, no caso em questão, o Espírito Santo que foi dado deve ser compreendido como uma antecipação da salvação final. Jesus enviou o Espírito Santo para não nos deixar desamparados. E esse Espírito é um penhor dos que os que têm o Espírito Santo serão finalmente salvos. Cristo é a garantia, ou melhor, o Espírito Santo enviado para nós se torna a garantia de uma salvação plena na eternidade. Eu nunca entrei numa casa de penhor. Eu não sei o que é isso, ter essa experiência. Talvez alguém de vocês tenha entrado numa casa de penhor. E no penhor, geralmente, deixava ali um relógio, talvez alguma outra coisa valiosa, em troca de dinheiro. Então, essa pessoa penhorava. E ela tinha um prazo para restituir esse objeto penhorado. Se ela não cumprisse o prazo, que eu não sei exatamente como funcionava isso, o dono da casa de penhores, então, ele tinha o direito de vender aquela peça, né, a fim de, logicamente, reaver o dinheiro emprestado junto com lucros. O Espírito Santo foi dado como penhor, como garantia de que nossa alma vai para Deus. Porque, afinal de contas, esse é um grande motivo que Jesus, então, ele morreu na cruz por cada um de nós. Agora, cabe ressaltar que o Espírito Santo é mais que uma garantia de salvação, ele é muito mais. Mas o Espírito Santo é o próprio antegozo da herança prometida por Deus. Eu sei que a comparação ela tem os seus limites, né? Toda comparação tem um limite, tá? Mas ela ajuda a entender. Ontem participamos do jantar de comemoração do irmão Honda e da irmã Sumi, e chegando lá tinha um prato de entrada, muito saboroso. E esse prato de entrada, ele era um antegozo, uma alegria prévia do jantar que viria depois. Tá certo? Então, o Espírito Santo, logicamente, guardando aqui as devidas proporções, ele é esse antegozo da herança prometida por Deus. Com o Espírito Santo, nós já podemos experimentar essa herança prometida por Deus, que a gente vai ter de maneira plena quando chegarmos ao céu. O Hernando Dias Lopes afirma que vivemos na tensão entre o que Deus inaugurou. O que Deus inaugurou? O reino dos céus, ao dar-nos o seu Espírito, e também o que ele consumará. Então, estamos nessa tensão entre algo que Deus inaugurou, que é o reino,
e atenção daquilo que ele vai consumar, quer dizer, o reino consumado, que ocorrerá no dia da vinda de Cristo e no juízo final. E ali há de se completar nossa adoção e redenção final. Ali, finalmente, os pecados eles não mais estarão presentes, porque Deus terá derrotado a morte, o pecado e tudo aquilo que nos aflige. Os gemidos da igreja não são o soluço da alma. Esse é um aspecto da verdade. Eles não são o soluço da alma movidos pela desesperança. Então, nesse sentido, é verdade. Então, nós não gememos pela desesperança, mas trata-se de um anseio ardente daquele que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública da sua adoção como filhos de Deus. Tá? E que a igreja ela possa ter esse tipo de gemido santo, no sentido de clamar, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Prepara a tua igreja, prepara a mim que faço parte da igreja, para que a igreja possa estar plenamente preparada, plenamente constituída para a vinda do Salvador. Bom, se por um lado os gemidos são provocados pelo anseio da glorificação, e eu espero que todos que estamos aqui tenhamos essa santa expectativa, por outro lado, os gemidos dos cristãos são decorrentes da realidade em redor. É claro, irmãos, que nós vivemos numa realidade muito dura, né? Tivemos aí a pandemia da Covid, aquelas pessoas tão queridas lá na Ucrânia, né? Sejam cristãs ou não, estão sofrendo, tendo que abandonar deixar suas esposas, né? Porque eles precisam ir para a guerra, a notícia de morte, bens que ficam porque eles vão para outros países. Então, os gemidos dos cristãos são decorrentes da realidade em redor. E quanto for pior a realidade, maior é a angústia e maior é o gemido produzido. O Adolf Paul diz que enquanto as demais coisas criadas vão sofrendo de modo melancólico, eu diria assim, até num silêncio, as pessoas com o Espírito Santo experimentam de modo consciente a contradição entre o futuro glorioso e a presente realidade em glória, né? A presente realidade em glória. Num dia estamos comemorando algo, estamos fazendo coisas bonitas, estamos realizando planos, mas no outro dia outras realidades assolam a nossa alma, né? Talvez até com a morte no limite, não é mesmo? Então é esse tipo de contradição que a gente vive. Estamos no meio disso. Esse trecho traz até nós a presença de sofrimentos atuais, é verdade. Esses sofrimentos são decorrentes tanto da culpa quanto do destino. E aí talvez você pode se assustar com essa palavra destino, mas a vida do cristão não é marcada pelo destino, ela é marcada pela vontade de Deus. Mas vamos entender um pouco essa questão de destino que o Adolf Paul coloca aqui. Vamos pensar em destino como pessoas que foram destinadas a viver numa época, né? O pastor Guto, nem a Márcia, nem eu escolhemos a época que a gente pensou assim, olha, agora está na hora de eu nascer nesse mundo. Nós fomos destinados para esse período. Século XXI, século XX, meados, talvez um pouco depois, e século XXI, tá? Somos destinados. Então, sobre esse destino, o autor argumenta que ninguém de nós pôde escolher quanto à época em que passou a viver. Então, nós também somos frutos e resultados da época. E isso traz sofrimentos, porque cada época traz os seus sofrimentos. Você imagina ter nascido, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ou talvez na época da escravidão brasileira. Como é que nós teríamos sido se nascêssemos há 300 anos? O que seria você e eu? Tá? Então, também somos frutos de tantas outras coisas. Só que nós não escolhemos os pais, né, que se tem, a nacionalidade, né? Muitos de vocês não escolheram estar no Brasil, né?
saíram do Japão por uma necessidade transitória. Felizmente, o Japão cresceu nesse período, e nem eu estou aqui por uma vontade própria. Os alemães, em algum momento do século XIX, início do século XIX, decidiram deixar a Alemanha por uma questão ali de problemas financeiros muito graves, e vieram para o Brasil. E hoje eu sou fruto, e também eu colho as consequências dessa realidade. Também eu não escolhi a aparência, né? Ora, se eu pudesse escolher minha aparência, pode ter certeza que eu ia tentar dar uma melhoradinha nisso, né? Mas não é o caso, não está nas minhas mãos. O máximo que alguém pode fazer, talvez, seria aquilo que está tão na moda, a harmonização facial, né? Mas eu acho isso uma coisa, talvez, até, sei lá, absurda. Não pensei tanto sobre isso, né? Mas também a gente não escolheu a escola que frequentamos, os professores que nos formaram. Então, nós estamos todos aqui sujeitos a esse tipo de realidade, tá? E essa realidade traz, às vezes, consequências bastante sérias para nós, porque a gente precisa lidar com isso. Aí no verso 24, Paulo diz, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que nós estamos aqui aguardando pacientemente? A redenção, a nossa própria redenção como filhos, né? E a própria eternidade. E precisamos fazer isso de modo paciente. Nós fomos feitos filhos adotivos. E, portanto, temos esperança. Nós temos esperança. Talvez uma esperança que pessoas que não tiveram encontro com Deus não têm ainda. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre nós, esse Espírito Santo, ele nos dá assistência para que possamos ter esperança. Esse tipo de esperança santa, da qual Paulo nos fala, não é uma esperança que eu posso manter com minhas próprias forças. Não tem como. Eu sou muito fraco para isso, né? Um vírus, um resfriado, uma pequena gripe, isso já me derruba, né? Eu já fico mal, eu já fico letárgico, eu já fico lento, né? Eu perco até a vontade de orar muitas vezes, né? Olha só o que aconteceu com Davi lá no deserto, quando Jonatas foi até o deserto, e o texto diz claramente, olha, Jonatas foi para ajudar Davi a encontrar forças em Deus. As forças daquele homem que lutou contra o leão, que lutou contra o gigante, estava sem forças até de buscar a Deus, né? E quanto mais nós, simples mortais, não é mesmo? Então, sem esperança, ou conforme Adolf Paul diz, com uma esperança descolorida, perde-se a paciência com a atualidade. O que me dá paciência para viver neste mundo ainda? O que me dá paciência? O que dá paciência para você continuar vivendo neste mundo muitas vezes sombrio, né? Que a gente precisa enfrentar a morte, né? A traição, a fome, notícias ruins, né? O que te dá esperança, né? Tem pessoas que perderam a esperança. A esperança descoloriu, enegreceu, talvez ficou turva, e muitos vão para o suicídio porque perderam essa esperança. Essas pessoas perderam a paciência, talvez consigo mesmas e com a atualidade. Mas quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que somos peregrinos neste mundo. E como peregrinos, nós não temos uma casa definitiva, queridos. Nós temos uma esperança que nos faz olhar para além de nós. Uma esperança que nos faz olhar não para esse mundo, né, ordinário, esse mundo das coisas, mas para um mundo extraordinário, né? Isso é uma esperança que nós podemos ter. O verso 26 e 27 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas,
pois não sabemos orar, ou não sabemos como orar, ou não sabemos orar como convém, dependendo da tradução. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que versículo lindo, que trecho maravilhoso. Não apenas a natureza e a igreja gemem, não é mesmo? Esperando a redenção, quando finalmente a natureza vai ter o seu descanso, mas o próprio Espírito Santo também geme. Os gemidos estão presentes na terra, mas também esses gemidos estão presentes no céu. No interior dos filhos de Deus, mas também no interior do próprio Deus. Deus também espera a nossa redenção por meio do seu Santo Espírito. Os gemidos do Espírito são resultados da sua intercessão pela igreja. É o modo como o Espírito Santo intercede por cada um de nós, por meio de gemidos, por uma língua não humana, por algo que a fala humana não é capaz de atingir. O apóstolo Paulo, nesse versículo, aponta o grande motivo da intercessão do Espírito Santo. Temos fraquezas, pois não sabemos orar como convém. É por isso. Olha só, eu vou repetir esses versículos. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, do mesmo jeito, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Então, logo, nós podemos concluir que a nossa fraqueza está na nossa debilidade, ou no modo como nós oramos. Porque se a gente soubesse orar como convém, a história ia ser outra. Talvez a batalha com algumas coisas do destino, né, que a gente já mencionou aqui, ou das questões de pecado, ou de afronta, ou de humilhação, talvez nós teríamos muito mais sabedoria e força para lidar com isso. Então, muito embora sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não significa que sejamos fortes. No reino de Deus, o fraco, ele é feito forte e ele se torna mais que vencedor, né? Aí a gente pode entender aquela palavra, né? Que Deus usou as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né? Ou aquelas pessoas que são pretensamente fortes, mas que de fato não são. Porque elas ainda estão num corpo sujeito à degradação, não é mesmo? E logo a gente vai ver o que é esse corpo sujeito à degradação, que já começa do momento em que a gente nasce e vai seguindo por toda a vida. Então, como humanos e filhos de Deus, não temos um poder inato. A gente não nasce com esse poder. Somos muito, muito frágeis. Eu, quando nasci, eu precisei de todo apoio e cuidado. Um bezerro, quando nasce, e eu já vi bezerros nascendo, ele já nasce quase caminhando. A vaca vai lá dar umas narigadas, umas focinhadas no bezerro, e vai lambendo o bezerro, vai limpando, e quando vê, ele está ali caminhando. Mas como a gente é frágil, né? Levamos 8, 10, 12 meses para começar a andar. Algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, mas a gente não tem esse poder. Nós não estamos com a bola toda, queridos. Então, enquanto estamos no corpo, não vivenciamos a plenitude da salvação, que ainda será consumada. Enquanto isso, o que nos resta é viver os limites impostos pela própria existência. E neste mundo, somos todos muito limitados. E aí o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: somos fracos, limitados e contingentes, ou seja, nós somos sujeitos a situações aleatórias desse mundo, né? Estamos aqui neste mundo. Não tem muito o que se fazer sobre isso, a não ser esperar com paciência.
E como seres fracos, limitados e contingentes, temos fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais e toda sorte de fraqueza. O tempo, ele vai esculpindo rugas em nossa face e deixa nossas pernas bambas, nossos joelhos trôpegos, nossas mãos descaídas e nossos olhos embaçados. Alguns anos eu não precisava usar óculos. Sem óculos eu não enxergo nada. Enxergo apenas algumas rasuras. Alguém chamou atenção pela branquitude do meu cabelo, né? Nossa, como pastor, o seu cabelo está tão branco agora. Pois é. É o tempo, né? São as contingências desse mundo, as limitações, as fragilidades a que nós estamos sujeitos, que vai tornando nossos cabelos brancos, as nossas memórias frágeis, né? Os nossos joelhos trôpegos, né? E por aí vai. Então, cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Nossa, pastor, quer dizer que estou brigando contra a morte todos os dias? É verdade, né? Todos os dias a morte, ela se apresenta, ela nos mostra, ela mostra o seu poder. E a palavra diz, né? O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas, por enquanto, estamos sujeitos a ela. E sobre a morte, nós podemos estar preparados, amados, do ponto de vista intelectual, sabemos que um dia nós vamos morrer, né? Até do ponto de vista espiritual, porque podemos ter essa convicção de que um dia nós voltaremos para Deus, mas muitas vezes nós não temos o preparo emocional para lidar com a morte. Eu passei por uma cirurgia bastante grande em janeiro, e eu falei para Deus, olha, eu não estou assim tão preparado para a morte. Eu me referia justamente a essa questão emocional. Eu tenho muita vida e tem pessoas que vão chorar uma morte precoce. Então, eu não quero morrer agora. Paulo também falou isso, né? Quando ele falou assim, olha, eu queria estar com Deus, mas eu também, né? Eu quero estar entre vocês, né? Vivendo essa ambivalência do querer partir desse mundo, mas ainda saber que tem uma missão aqui nesse mundo. Então, nossas fraquezas nos esmagam, elas nos esmagam. Tropeçamos nos mesmos erros. Quantos erros que a gente vai ali repetindo? Incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas. E talvez nos mesmos buracos, mesmo sabendo que a gente vai cair num buraco andando por aquele caminho, ainda assim a gente insiste. O bem que queremos, não praticamos, para fazer um resgate das palavras de Paulo em Romanos 7. Mas o mal que odiamos, esse o fazemos. Somos ambíguos, somos contraditórios, somos paradoxais. Há uma guerra constante instalada no nosso peito. De todos nós, não adianta negar o sofrimento. Queridos, o sofrimento existe. E a gente consegue lidar com o sofrimento, com a derrota, quando nós admitirmos a nossa fraqueza e buscarmos Deus e a sua igreja para, enfim, como um anteparo, a fim de nós não cairmos. Há uma guerra constante instalada em nosso peito, um conflito permanente no campo da batalha da nossa mente. O Hernando Dias Lopes tem uma linguagem muito sofisticada e poética, quando ele diz que a gente vive uma esquizofrenia existencial, fincada nos meandros da nossa alma, e que nos arrasta para direções opostas. A gente não sabe, muitas vezes, para que lado a gente vai. Os nossos desejos secretos denunciam a gravidade da nossa doença moral, porque ficamos acalentando, muitas vezes, pecados que já nos derrotaram no passado, mas continuam nos derrotando hoje. Os nossos pensamentos íntimos revelam quanto o pecado nos atingiu e que nós estamos suscetíveis a ele. Todos nós temos os pés de barro, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, todos nós temos fraqueza. E quantas vezes choramos em público, mas muitas vezes mais no secreto. Né? Essa é a nossa constituição humana. E só estamos salvos, né, e vivos pela graça e misericórdia do Senhor.
Nós somos fracos, pois não sabemos orar de maneira conveniente. A oração nos remete para uma comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, essa pessoa tem mais força. É isso que vai garantir a força. E não estamos falando de qualquer oração. Estamos falando de uma oração que está plenamente alinhada com Deus. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco. A pergunta que eu lhes faço nessa manhã também: a sua oração tem sido alinhada com Deus? Ou é uma oração que muitas vezes está mais ali para satisfazer uma vontade, um capricho seu? Não é mesmo? Deus não é obrigado a atender as nossas orações. Principalmente aquelas orações esdrúxulas, sem sentido nenhum. No entanto, devemos manter essa comunhão de modo constante e ininterrupta com o Deus onipotente, o Deus que tem um poder absoluto, né? É desse Deus que vem a minha força. Quanto mais longe de Deus eu estiver, e essa distância de Deus, ela é marcada pela falta de oração, ela é marcada pela falta de comunhão com pessoas crentes, com outros irmãos, com a igreja, não é mesmo? É isso, né? Jesus chamou atenção para isso quando ele falou que essa casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Será que os discípulos não oravam? Será que eles não jejuavam? Eu acho que sim, mas eles ainda estavam falhando. De vez em quando, a vida deles era ambivalente. Ela balançava a favor das correntes de vento do mundo. Não é mesmo? E é disso que a gente precisa hoje tratar, né? Nos aproximar mais de Deus. Olha só, eu gosto de ouvir música secular. Eu não estou falando aqui que o pastor gosta de ouvir música mundana. Existe uma diferença. Nós temos uma beleza de música no cancioneiro brasileiro, de músicas maravilhosas, músicas caipiras, músicas clássicas, né? Mas nós temos também músicas extremamente terríveis, né? Que nos levam a pensar em cometer pecados, não é mesmo? E esse tipo de música eu não ouço. Mas é muito ruim quando um cristão ele só ouve música secular. E ele não se preocupa em ter na sua playlist músicas que também são cristãs, músicas que enlevam sua alma. Eu, na proporção, eu ouço 70% músicas cristãs e 30% músicas seculares. E por ser seculares não significa que sejam músicas horríveis, né? Diabólicas, nada disso, né? Muitas músicas seculares, não tenho dúvida nenhuma, que foram inspiradas, né? Por Deus ou na relação que o músico tinha com Deus. Por exemplo, Johann Sebastian Bach, né? Que tem música em que o começo dela remete à primeira ou à segunda pessoa da Trindade ou à terceira pessoa da Trindade, né? Quer dizer, são músicas que de alguma maneira enlevam a nossa alma até hoje, tá? É muito bom ler livros seculares, bons livros, mas temos que dar prioridade para a palavra de Deus, para livros que nos ajudam também a interpretar a palavra de Deus, né? Livros na área de casamento, de educação de filhos, livros teológicos, livros sobre história. Precisamos também fazer esse tipo de esforço, tá certo? Então, nós não podemos ser como alguns cristãos de que dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso ler a palavra. Pessoas totalmente passivas, né? Essas pessoas estão ali com déficit na sua comunhão com Deus, porque elas têm um déficit de comunhão com a igreja, tá? Uma das coisas que marca a nossa comunhão com Deus é a nossa comunhão com a igreja, né? É a maneira como eu me importo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Eu falo aqui em igreja local mesmo, igreja Holiness, Assembleia, Batista, ou tanto faz a igreja local. O Hernandes Dias Lopes diz que, um pouquinho antes, embora não sejamos mais escravos do pecado, de fato, o pecado não nos escraviza mais. Só que quando deixamos de estar na presença de Deus,
passamos a cometer pecados de maneira voluntária. A gente invade a área do pecado, né? E cometemos não por sermos escravos, mas porque a gente faz isso de maneira voluntária, porque gosta, né? E isso é um processo que começa no sentido de vez em quando invadir o terreno do inimigo, mas daqui a pouco eu apostatei da fé, daqui a pouco eu não quero mais saber nada das coisas de Deus, né? E isso é muito, muito perigoso. No entanto, não basta apenas orar, mas é necessário orar como convém. Isso Paulo diz que nós não sabemos. Não sabemos. No quesito oração, temos falta de discernimento, de conhecimento, que é um conhecimento mais profundo, nas entrelinhas da nossa relação com Deus. Muitas vezes pedimos a Deus, e aqui é um tipo de falta de discernimento, mas podem ter outras. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que nos prejudicarão, seja a mim mesmo ou um prejuízo coletivo, a igreja como um todo. O Tiago já nos alertou sobre a ineficácia da oração. Olha só, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Olha só, quando uma oração, de acordo com esse texto, ela tem como alvo as minhas vontades, os meus prazeres, as minhas coisas, a chance de eu receber um sonoro não é muito grande, não é mesmo? Precisamos também nos atentarmos para isso. Somos ainda impacientes na oração, não é mesmo? Então, se por um lado, muitas vezes pedimos coisas ridículas para Deus, se vamos chamar assim, muitas vezes somos impacientes na oração e pressionamos Deus com a urgência da nossa agenda. Tem que ser para agora, né? É como aquela criança mimada, né? Eu chamo isso do tesouro da mamãe, né? Fazendo aqui uma referência ao Kiko, da relação que ele tinha com a mãe dele. O que ele pedia, ele ganhava. A mãe não dava um não para ele, né? Olha que coisa triste. Que exemplo ruim que nós temos. Então, a gente fica pressionando. Os filhos pressionam os pais pressionam as outras pessoas, e torna a sua necessidade uma urgência. Fazemos isso com Deus também. Queremos que nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar a vontade de Deus, que essa vontade de Deus seja feita na terra. E agora, logo caminhando para o final, e vocês já vão preparando aí dúvidas, perguntas ou alguma lição que você aprendeu, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele não nos escorraça e nem tem nojo de nós, como se fôssemos as pessoas mais imundas deste mundo. Ao contrário, o Espírito Santo toma o nosso fardo e leva-o por nós. A palavra grega para assistir, o dar assistência ou ajudar, tem o sentido de tomar sobre si a nossa carga. Não apenas para nos ajudar e nos socorrer, mas para nos aliviar, carregando o nosso peso. Amados, na relação do casamento, eu preciso ser aquele marido que dê assistência à esposa, que ajuda a esposa a levar as suas cargas. Vocês concordam comigo? Na condição de filho, eu preciso ser aquele que dá assistência aos pais, não colocando carga neles, mas ajudando eles a levar as suas cargas. E não é dizer apenas, olha, eu me importo contigo, conte comigo, eu estou orando por você. Não, aqui é um negócio de colocar a mão na massa, né?
de realmente ajudar. Então, a palavra grega que, só retomando, para assistir ou ajudar, tem o sentido de tomar sobre si nossa carga, não apenas para nos ajudar e nos socorrer, mas para nos aliviar, carregando pesos por nós. Sem a ajuda do Espírito, nossas fraquezas nos levariam ao desespero e desfalecimento. Eu seria alguém totalmente abandonado. Por isso que Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar um outro consolador. E a palavra ali para outro consolador não é um outro da mesma natureza. É um outro não é um outro de natureza diferente. É um outro de natureza igual, da mesma natureza. Da mesma substância de Cristo. Lembrando o seguinte, você vai comprar um carro, e você tem um, e você fala, eu vou comprar um outro carro. Pode ser que você tenha um carro muito simples, né? E agora você vai comprar um carro de uma outra natureza. Um carro que funciona com energia solar, um carro com muito mais conforto. Quando Jesus fala que ele vai enviar um outro consolador, um consolador igual a ele, da mesma natureza. Então, se Jesus ele gemeu por nós, esse Espírito da mesma natureza que Cristo geme por nós também. O Espírito Santo é o nosso consolador. E quem tem o Espírito tem, de fato, um amigo. É o Deus em nós, e essa frase eu achei maravilhosa. É o Deus que habita em nós, intercedendo ao Deus que está sobre nós. Tá? E aqui estamos fazendo aqui uma alusão à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mesmo Deus, a mesma substância, agindo no ser humano. Como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Então, o Deus que está em mim, o Deus que está na Márcia, o Deus que está no Guto, o Deus que está no Fernando, intercede ao Deus que está sobre cada um de nós. E essa intercessão tem 3 características importantes aqui. A primeira é uma intercessão intensa, muito forte, e a gente não saberia dizer com qual intensidade é essa intercessão, mas é uma intercessão que faz o Espírito Santo gemer por nós, de tanto valor que a gente tem para o Senhor. Segunda coisa, é uma intercessão agônica, ele agoniza por nós, pois o Espírito Santo intercede com gemidos. Nós gememos quando não conseguimos expressar em palavras, né? Que seriam em palavras os nossos sentimentos mais intensos. Para quem já assistiu filmes da Revolução Americana, vê lá, muitas vezes, soldados agonizando, pedindo alguma coisa. É essa agonia que o apóstolo Paulo tenta traduzir aqui na sua intercessão ao Pai, ao Deus que vive sobre nós. O Espírito Santo se expressa com gemidos, sem palavras, e o grego que é alale, é sem palavras, pois tais sentimentos não podem ser expressados de outro modo, é sem palavras mesmo, é uma intercessão eficaz também, e essa intercessão do Deus que está em nós, para o Deus que está sobre nós, é sempre eficaz. E aí a gente vai entender por que muitas vezes a nossa oração não é atendida. Muitas vezes é porque Deus disse não, ele não quer. Mas muitas vezes é porque a nossa oração não está alinhada com a vontade de Deus. Mas nesse tipo de oração, que o Espírito Santo, o Deus que está em nós, faz sobre o Deus que está sobre nós, o Deus Pai onipotente, é uma oração plenamente eficaz e com garantia de que essa oração é poderosa, ela é poderosa, porque nunca o Espírito Santo vai pedir
alguma coisa que não esteja alinhada com o Deus Pai que está sobre nós. Olha só que interessante isso aí. Então, essa intercessão de Deus que está em nós, para o Deus que está sobre nós, é sempre 100% eficaz, pois está plenamente alinhada com Deus. E esse tipo de intercessão nunca é contra a vontade do Pai, e tampouco se baseia em motivos equivocados, porque o Espírito Santo só vai pedir algo que seja para o bem, lógico, mas algo que vá glorificar ao Pai, né? Somente algo que vai glorificar ao Pai. E aí a questão prática, então, como é que eu vou saber disso? Olha, é um desafio, queridos. É um grande desafio de saber se o Espírito Santo está intercedendo em mim com gemidos inexprimíveis para o Pai que está sobre mim. Mas quanto mais eu oro, quanto mais eu busco comunhão com Deus, quanto mais eu me dedico nas diversas expressões de espiritualidade, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais chance da oração que eu faço ao Pai estar plenamente alinhada com Ele. Porque eu não vou mais pedir coisas que são para o meu próprio prazer, orgulho, ostentação. Eu vou ter muito mais uma ação de um pedido que tem a ver com o coletivo, com a bênção aos outros, né? Não que a gente não deva pedir para Deus também, né? Claro que sim, né? Mas é um bem para nós que também tem um tipo de reflexo nas outras pessoas. E aí a gente pode nos alegrar com as pessoas que estão alegres em relação a um tipo de benefício que alcançaram com Deus. Então, queridos, vamos continuar nessa jornada. Conhecer a palavra profundamente, orar, desenvolver amizades profundas na igreja. Jesus tinha amizades profundas também, né? Ouvir músicas espirituais, ler literaturas espirituais, tá certo? São coisas que vão me ensinando, né? A como eu alinhar a minha vida de oração com a vontade de Deus, tá bom? Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso, tá? É um assunto que a gente não consegue esgotar numa aula, né? Teria que ter talvez mais 1 hora ou 2, né? Porque muitas coisas foram deixadas de fora, mas eu acho que para o nosso objetivo isso basta. Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês aqui. Pastor, Sim. então, vamos supor, se a gente não sabe pedir o que convém, se a gente, então, se orarmos só em línguas, só em espírito, não é muito mais eficaz a nossa oração? São duas coisas diferentes, Esther. Você não precisa orar em línguas, tá? Para você ser plenamente respondida por Deus, tá? Uma oração eficaz, pelo que eu entendi pelo estudo hoje, tem muito mais a ver com uma relação íntima com Deus e de um exercício de conhecer a Deus mais profundamente todos os dias. Não é um evento de falar em línguas que vai tornar você mais ou menos santificada, mas é uma vida que começou lá na sua conversão e que vai seguindo, e que demanda um tipo de esforço de cada um de nós. Tem pessoas que estão convertidas há 20 anos, 30 anos, e ainda ficam, como é que eu vou dizer, desconfortáveis com Deus quando ele não responde alguma coisa. Ouvindo essa semana vários recortes, a CPFL, não sei se mantém ainda, mas mantinha um trabalho interessante que ela chamava alguns filósofos e teólogos, e o Ed René Kivitz também foi chamado para falar. E ele falou uma coisa que eu concordo com ele. Assim, muitas pessoas elas buscam esse transcendente, esse Deus sobrenatural,
porque elas estão precisando de um emprego. Se o emprego não vem, elas abandonam Deus. Então, essa pessoa não queria Deus, ela queria um emprego. Mas quando eu vou amadurecendo na minha vida de fé, eu vou entendendo que o que eu quero é Deus. E para esse Deus, em algum momento eu vou pedir um emprego. E se ele não der o emprego que eu quiser, tudo bem. Tudo bem. Eu vou continuar, eu vou me esforçar. As demandas que a gente tem, cabe a cada um. Ah, não, mas eu quero Deus, eu quero, Senhor, um emprego lá, naquele lugar de gerência. Por que Deus daria um cargo de gerência? Né? Seria um pedido legítimo para realmente manter a situação? Ou seria mais um cargo para enaltecer a própria vaidade? Tá certo? Mas isso é a experiência como cristãos que vai nos dando. Tá? Então, orar em línguas pode ser uma coisa bem interessante, mas não significa que a pessoa que ora em língua seja uma pessoa adulta na fé, madura na fé. Quando ela saiu daquele êxtase inicial, ela pode continuar pedindo bobagens para Deus. Né? Tá bom? Obrigada. Mais alguém? Ah, Quando a gente sabe que tem que orar à vontade de Deus, eu estava pensando cá comigo, bem seguro, é sempre assim, eu quero alguma coisa, eu vou na palavra, eu posso orar a palavra, daí é garantido que se está lá, Deus quer, e pode ser que eu receba, né? Então, acho que a gente precisa orar mais a própria palavra, não as nossas, né? Porque a gente pode estar completamente sendo egoísta e tudo mais. Então, checar antes de pedir algo, se realmente aquilo está na palavra, né? Daí pode ser uma garantia que a gente está orando certo. E tem aqueles passos que eu aprendi ao longo do tempo que a gente, ao orar, primeiro, não vai pedir, né? Porque virou sinônimo. Ah, eu vou orar por você. Isso quer dizer, eu vou pedir para Deus fazer aquilo que você necessita, né? Então, é muito perigoso, listas de orações, quando a gente vai percorrer a lista. Então, oração não é sinônimo de petição, né? Então, primeiro, eu aprendi, nem sei mais quem me ensinou, que eu entro na presença de Deus adorando. E não é assim, ah, Senhor, tem uma lista aqui e tal. Não, primeiro vou adorar a Deus, depois agradecer daquilo que ele já tem feito. E o último é você pedir alguma coisa, se está na palavra que você pode pedir aquilo, né? Então, eu tenho muito cuidado com esse negócio de lista de oração, porque a gente, parece que Deus é um escravo da gente, que se a gente não orar, tal pessoa pode morrer ou não pode ser curada. E daí que vem a ideia de que Deus não atendeu a minha oração. Então, orar é uma coisa muito difícil para mim, porque tenho medo de que aquilo que eu estou pedindo não é a vontade de Deus, principalmente doenças, né? A gente quer que a pessoa cure, mas você vai pedir, Deus não é o seu escravo, né? Se a vontade dele é levar a pessoa ou curar, ele vai fazer. Podemos orar o quanto quiser, mas também ele é misericordioso para quando a gente está fazendo a petição, muitas vezes a gente vê, por exemplo, a gente está lendo agora sobre os reis, né, sobre crônicas,
E muitas vezes, algum profeta fala, ai, Senhor, eles fizeram errado, mas por favor, perdoa-os. Quando Deus quer, ele atende, mas quando ele fala, não, ele pecou e merece morrer, os reis morriam, perdiam a guerra, não era nem enterrado junto com os reis, né? Era até desprezado. Então, eu creio o seguinte, que para a gente estar perfeitamente alinhado com Deus, é na palavra mesmo. Então, se ele fala que ele cura, a gente pode pedir a cura, mas sempre falar a Deus. Mas o Senhor é soberano, então eu quero ser só uma entregadora do pedido, então é o Senhor que manda. Então, é muito perigoso, lista de oração de que você pede para Deus em favor de uma pessoa e você não conhece o coração da pessoa e Deus não atende, né? Então, a gente fica meio que frustrado. Mas, se a gente ora pedindo, ó Deus, ó, eu não sou nada, não. Então, faz aí a tua vontade. Mas tem gente que pensa que Deus entra numa caixinha desse tamanho e que ele tem que ficar naquela caixinha e tudo que eu pedir, ele vai ter que me atender. Aí é um perigo mesmo. Então, como que a gente faz para não fazer pedidos egoístas ou fora da vontade? Na verdade, eu penso que a gente tem que orar antes da nossa oração, porque a gente tem que pedir para Deus, Deus, isso aqui é certo? Posso pedir ou não, né? Então, não é só ir pedindo as coisas, né? Mas checar o meu coração está alinhado com o Senhor, né? Eu posso fazer isso? Então, a gente perdeu aquela... não é respeito, não, temor de Deus quando a gente vai orar. Simplesmente a gente joga no verbo e manda ver. Então, nós precisamos, não sei, eu não sei orar. Eu estou sempre falando, ó Deus, eu não sei orar, me ensina, né? A orar como o Senhor quer, né? Então, essa é a minha oração, orar antes de orar oficialmente. É isso. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. O texto de Romanos não está sugerindo, está afirmando que nós não sabemos orar como convém, né? E é fato mesmo, nós não sabemos orar como convém. Mas isso não significa que a gente não tem que orar, né? A gente tem que orar, porque a Bíblia fala também que a gente tem que orar e sem cessar, né? Mas assim, como humanos que somos, nós não sabemos exatamente qual que é a vontade de Deus, né? E se a gente ficar nessa dúvida sempre, a gente nunca vai orar, né? A gente vai falar, Deus, né? Não vou nem pedir, né? E aí já também é outro extremo, né? Mas assim, a gente vê no próprio Jesus orava sempre, né? Mesmo sendo Deus, ele orava sempre, ele passava ali madrugadas orando e tal, né? E tem uma oração muito interessante que ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então, eu acho que essa deve ser sempre a nossa oração, né? Então, diante de alguém enfermo, nós não sabemos se aquela enfermidade é para a vida ou para a morte, né? A gente não sabe. Então, mas isso não significa que a gente vai deixar de orar pela pessoa. Nós vamos orar porque é o nosso desejo, nós amamos a pessoa, nós queremos que ela seja curada, né? Mas nós não discernimos a vontade de Deus. E então a nossa oração pode seguir o padrão de Cristo, aliás, deve seguir o padrão de Cristo, né? Senhor, olha, eu gostaria que essa pessoa fosse curada. Contudo, faça-se a sua vontade, né? E não a minha. Então, acho que tem que estar sempre acompanhada desse adendo, né, a
a nossa oração. E aí, Márcia, aí fica invertido, né? Aí não fica antes, fica no pós, né? Não fica na pré-oração essa afirmação, fica no pós, né? Como Jesus fez, né? Então, eu acho que orar, a gente tem que orar sempre, né? Sempre, sempre. Agora, como nós não temos o total discernimento, então, deixamos para Deus e a sua vontade. Eu acho, assim, perigoso a gente falar assim, irmãos, ore por mim porque isso, isso, isso. Aí a gente já fala, não, nós vamos orar e Deus vai curar e com certeza você vai isso, isso. Eu falei assim, mas como que a gente pode falar isso se a gente não sabe? Exato. Essas afirmações é que são o problema, né? Então, a gente já está determinando a vontade de Deus, né? Então, aí é diferente, né? Eu acho que não deveríamos fazer isso, né? Então, a gente já está curado, já está, né? Nós já estamos afirmando algo que a gente nem sabe se é a vontade de Deus, né? Então, e a gente sabe que existem alguns tipos de respostas que Deus pode dar, né? Sim, não, espera, né? A gente não sabe, então, fazer afirmações assim, por mais simpático que seja com a pessoa, né? Eu acho que não ajuda de fato, né? Por quê? Porque se não acontecer, é uma frustração muito grande. É uma frustração muito grande, né? E de repente a pessoa pode se revoltar contra a sua palavra e contra Deus. Exatamente. Né? Então, fazer afirmações assim, e a gente sempre ouve esse tipo de afirmação, né? Eu acho, assim, muito, muito perigoso até, né? Porque a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe. Agora, a nossa parte é orar, a nossa parte é pedir, né? Se vai ser atendido ou não, isso é a parte de Deus, né? Então, manifestar o nosso desejo é tranquilo, né? Aconteceu isso, sabe? Quando o Danilo era o nosso motorista, a gente estava orando pela filha, mas a filha morreu. E todo mundo falava, não, fica firme, Deus tenha fé, e ela morreu. A mulher se revoltou contra Deus, falou assim, eu não acredito em oração, não acredito no Deus. Como que ele foi levar minha filha? Então, bom, ela não era nem, sim, não era nem crente, salva, né? Tipo católica, mas não sei. Mas ela até hoje, ela reclama e fala claramente, esses crentes que fica garantindo que minha filha vai salvar, né? Mas não, eu não vou mais cair nessa, eu não vou mais na igreja, eu não creio mais em Deus. Aí ela até mudou da cidade. Então, é realmente difícil de quando você está falando, eu estou orando por você, e a pessoa acredita que é a favor daquilo que ela quer, né? Então, é isso que eu fico com medo de, às vezes, levar uma pessoa a afastar de Deus, só por causa da oração, né? Deveria ser o contrário. E a própria pessoa mesmo não orava, ficava só pedindo para que orasse, né? Então, é como se fosse assim, vou mandar benzer, né? Benzer é alguém orar por você. Então, eu falei, puxa vida, que responsabilidade a nossa de estar falando, eu estou orando por você. E de uma maneira correta. E tem razão, a gente tem que falar, ó, é da sua vontade ou não, eu vou orar e é o Senhor que manda, né? Então é isso. Não dá falsas esperanças para uma pessoa que às vezes está à beira de cama, assim, não, você vai ficar boa, né? Isso que eu acho que é uma atitude, assim, que é perigosa mesmo. Leva a revolta. E eu vi isso. A pessoa, todos os dias, ela amaldiçoa Deus. E fala da filha, e fala da filha. E vai no cemitério todos os dias. Eu falei, meu, o que aconteceu, né? Não é culpa nossa, mas pode ocorrer que a gente contribuísse para que uma pessoa ficasse naquele estado, né? Ela precisa de ajuda, mas não quer receber. Então, por isso que eu digo que a gente não sabe orar, realmente. Joia, joia. Aí vocês viram, né? O negócio de determinar para Deus, esquece. E esquece. Mais alguém?
Sabe, pastor, o que eu achei bastante interessante, assim, é a questão de quando, no geral, no modo geral, nas igrejas, quando a gente fala na questão, hoje vamos ter um culto de oração. Infelizmente, poucas pessoas têm o desejo de procurar, de se alimentar com a oração, né? O porquê disso? Às vezes é porque a gente não tem aquela maturidade, né, de entender a vontade de Deus, e a gente quer a nossa vontade, né? A gente, às vezes, procura Deus por desejo nosso. Eu preciso de um trabalho, então eu vou procurar Deus, vou procurar Deus, enfim. Só que quando isso não acontece, muitas pessoas se revoltam contra Deus. Isso significa que a gente não está tendo uma maturidade a tal ponto de entender que é a vontade de Deus que tem que ser determinada sobre a gente, né? Não a nossa, né? Então, assim, a gente usa Deus como quando a gente vai no McDonald's, entra com o carro rapidinho, pega o lanche e vai embora. E a gente, muitas vezes, acha que Deus é isso. Tem que fazer aquilo pela gente, né? E a gente tem que enxergar que Deus, ele nos dá dificuldades, situações difíceis, para que a gente ore mesmo, para que a gente coloque isso em prática, porque quando a gente está tudo bem, dificilmente a gente para orar, para agradecer a Deus. Mas o momento difícil é aí que a gente pratica a oração, coloca, se dispõe, levanta de madrugada, faz jejum, ora, mas quando a gente está passando tudo bem, dificilmente a gente para orar. Mas quando a dificuldade vem, assim, acredito que Deus, ele permite que as dificuldades venham para que a gente aproxime ainda mais dele, para que a gente tenha essa paciência, essa maturidade. E só isso quem dá para a gente é só o Espírito Santo, que dá essa paciência, tranquilidade de entender que as dificuldades virão, porque a gente está aqui num mundo que vamos ver aflições, dificuldades, emprego, fome, enfim, tantas outras coisas, mas é Deus que nos motiva a passar por isso, né? Nos motiva a passar por esse momento difícil, que isso nos dá ainda mais anseio de conhecer mais a Deus. Poxa, eu estou passando por isso, preciso procurar mais a Deus, preciso procurar conhecer mais a Deus. Isso ele nos acende, é algo que é o avivamento, como muitas vezes o pastor tem falado, que o avivamento não vou procurar uma igreja tal, por aí. O avivamento vem de mim, né? Eu preciso procurar o avivamento. Eu mesmo preciso me achegar mais a Deus. Então, eu acredito que essa questão da paciência, a questão do Espírito Santo, é cada um de nós que nos procura através das dificuldades, das aflições. Achei bastante interessante. Perfeito, Kleber. Bom, gente, obrigado, viu, pela colaboração. Vou pedir para o Guto estar orando para finalizar. Nós temos um horário aqui avançado. Tá bom? Deus, muito obrigado por esta aula, obrigado por todos os esclarecimentos. Ajuda-nos a sempre orar, ó Deus, confiando no Senhor, mas também entendendo que nem sempre aquilo que queremos é a tua vontade. E que isso seja algo que nos traga sabedoria na hora de orar também, Deus, e possamos sempre, ó Deus, não deixar de orar por duvidar ou por não saber o que está pela frente, porque isso também é um exercício de fé, ó Deus, mas tira de nós, ó Senhor, qualquer arrogância até, ó Deus, de determinar aquilo que o Senhor tem que fazer, ó Deus, mas dá-nos a humildade, como Jesus fez, de sempre citar que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então, ó Deus, abençoa, Senhor, para que possamos realmente viver isso em nossa vida de oração. Abençoe, ó Deus, cada pessoa aqui nesta aula. Obrigado pela participação de todos. Te agradecemos pelo pastor Marcos Roberto, que tem se dedicado a preparar essas lições, que o Senhor continue abençoando ele, a Margarete, Deus, que você possa abençoar e guardar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.